Então, boa noite pessoal, como vão vocês? Então, estamos abrindo aqui essa live, óbvio e logicamente, por muitíssimo medo que temos de perder a nossa conta lá no Toca. E por isso, estamos aqui no meu Instagram pessoal para falar a respeito da geopolítica do Oriente Médio. Basicamente é isso. O que acontece? Eu vejo uma série de erros, casos assim, gravíssimos, realmente graves, na hora de analisar o contexto da geopolítica do Oriente Médio. O pessoal do Toca já comparecendo. Então, eu vejo uma série de erros muito graves sempre que vai se fazer essa análise a respeito da geopolítica do Oriente Médio, principalmente porque se parte do pressuposto que os estados, a forma que se desenvolvem no Oriente Médio, são a mesma forma ao qual se desenvolve o Estado, ou o contratualismo de Estado-nação, como queiram, como se essas coisas se desenvolvessem lá no Oriente como se desenvolve aqui no Ocidente. Não é? Aqui no Ocidente nós temos um Estado profundamente laico, aonde a grande maioria das questões vai girar em torno do poder político, de algum fato, algum precedente jurídico que vai justificar ou não a coação ou uma mudança de monitoria do tecido social para vamos dizer assim, para a administração estatal. Só que no Oriente Médio nós não podemos fazer esse mesmo tipo de análise, porque a teologia deles tem diferenças muito peculiares, principalmente dos muçulmanos. O comportamento da teologia judaica dentro da política e da geopolítica no Oriente também é muito diferente. Então nós não podemos partir de pressupostos ocidentais para analisar o Oriente. E é isso que eu estou vendo até agora. O pessoal dizendo que foi um fracasso dos Estados Unidos, um fracasso da OTAN. Mas esses fatos, eles não se desenvolveram no tecido da geopolítica do Oriente Médio de uma hora para outra. Isso iniciou basicamente com a morte do Soleimani, ao qual se ergueu uma bandeira vermelha lá no Irã. O Irã inicia uma espécie de contra-cruzada contra o Donald Trump. Enquanto isso, enquanto a parte, e aqui cabe uma nota de rodapé, que é o seguinte: a teologia muçulmana, ela tem uma espécie de tensão, que é o seguinte: a teologia muçulmana tem o seguinte: existe o Islã de tradição sunita, aonde se seguem os costumes de Mohammed, como se os costumes de Mohammed tivessem gerado uma espécie de doutrina, certo? E por outro lado nós temos o Islã xiita, que é geralmente tido por mais radical, que é o Islã xiita, é o Islã carismático, onde a sucessão carismática, a sucessão dos líderes é passado de um para outro como se fosse uma unção. Eles são carismáticos. Xiitas são de tradição carismática, onde vai se passando de um profeta para outro, de um líder para outro, uma proposta política, uma proposta religiosa, vai levantando líderes, é assim que funciona o Islã xiita. E o Islã sunita trata como dogma, como doutrina, os costumes de Mohammed. Até aí parece que existe simplesmente uma divisão dentro da religião. São dois tratamentos teológicos para uma teologia geral, como é no cristianismo,
que nós temos o catolicismo romano, nós temos o protestantismo tradicional, o protestantismo evangelicalista carismático, nós temos a igreja ortodoxa, a igreja copta. Mas a questão é a seguinte, na escatologia muçulmana, existe uma liderança que será sunita, porém ungida desse carisma de Mohammed. Então haverá uma unidade no mundo muçulmano através de uma liderança chamada Al-Mahdi. Al-Mahdi é descrito no Corão como a grande liderança que há de unificar o grande califado e empreender uma cruzada contra o mal. O que é o mal? É um critério bem subjetivo, bem interpretativo do teólogo que está interpretando o Corão naquele momento. Então, a tensão que existe é sempre uma separação muito clara entre sunitas e xiitas, mas sempre que acontecem fatos geopolíticos de grandíssima envergadura no Oriente Médio, nós precisamos olhar toda a unidade do mundo muçulmano, porque esse fato geopolítico pode levar a uma unificação entre sunitas e xiitas. Porque é teologicamente plausível, certo? Porque eu preciso ter uma união muçulmana para entregar a unidade do império, do califado, para o Al-Mahdi, ou o próprio Al-Mahdi pode criar essa unidade. E essa unidade, ela já foi anterior na nossa história. Existe o que nós chamamos de Império Otomano, que foi um império dissolvido antes da Primeira Guerra Mundial. Os caras lá dissolveram o império, separaram os xiitas para um lado, os sunitas para o outro. Cada sultão foi correndo para um lado e então o Império Otomano se desfragmentou, certo? Então entendamos que entregar o mundo muçulmano unificado para o Al-Mahdi, ou mesmo procurar uma liderança que possa ser o Al-Mahdi, é algo que é um fato geopolítico, como da envergadura do que aconteceu no Afeganistão hoje, ou no último final de semana, é algo que pode levar a uma procura por um Al-Mahdi ou uma procura por uma unidade e uma reestruturação do Império Otomano. Então, como eu disse, isso tudo inicia no Soleimani, lá naquela liderança que o Donald Trump vai acabar, não vou nem usar a palavra para o algoritmo não me pegar. Mas vejam bem, o que acontece? Nós temos a seguinte questão já. Nós não podemos fazer uma análise da geopolítica do Oriente Médio partindo de um fato político, de um fato histórico ou mesmo do comportamento do poder. Por quê? Porque a teoria de Estado como um todo, o corpo da teoria de Estado, ela é um encaixe em uma estrutura social que há de dar o funcionamento dessa estrutura estatal, esse projeto de país. O Estado segue um projeto de país, certo? Então entendam o seguinte, sempre que se fala em uma teoria do Estado, é uma teoria do Estado que será encaixada em uma sociedade política. Está lá na teoria do Estado de José Pedro Galvão, nosso grande jurista, grande justnaturalista. Essa teoria do Estado sempre será juridicamente desenhada para um tecido social político. Ou seja, já existe uma articulação social, já existe uma norma social e cultural, e então eu vou escrever uma norma jurídica que será a teoria de Estado dessa agora nação que terá um Estado que seguirá um projeto de nação. A cultura e o tecido social, a sociedade política no Oriente Médio, tem o Corão como base estrutural do seu direito. Ou seja, a lei de Sharia,
ela é uma espécie de lei anterior ao sistema jurídico positivo, certo? As leis que os legisladores vão fazer, as leis que serão legisladas, é para ser. Estamos aguardando, espero que a conta caia ainda no meio da live. É que eu estou falando de Oriente Médio, né, seu porra? Por isso que eu estou falando disso. Nós estamos falando de aspectos teóricos para preencher a teoria. Vá tomar no seu cu tranquilo, muito obrigado. Então o que acontece? Essa teoria de Estado, essa lei, ela precisa estar encaixada dentro da Sharia, dentro da lei canônica, certo? Então, como eu já tenho essa tensão natural no Oriente Médio, por causa desse aspecto teológico, o que acontece? Todo fato geopolítico que acontece no Oriente Médio precisa que se tenha uma visão do aspecto total. Porque esse fato geopolítico é verdade. Esse fato geopolítico pode gerar a busca ou pela liderança do Al-Mahdi ou pela unidade do Império Otomano que será entregue ao Al-Mahdi. E como a Sharia é o que precede essa teoria do Estado, a teoria do Estado sempre é encaixada em uma sociedade política. Isso funcionou lá no Toca. Eu coloquei um monte de adesivinho do Vacina Salvo e salvei a conta. Então, já que eu vou encaixar essa teoria de Estado em uma sociedade política articulada já na Sharia, eu preciso entender que os fatos geopolíticos tendem sempre a manter essa tensão. Ou foi uma vitória sunita, ou foi uma vitória xiita, ou esse fato pode levar à busca pela unidade do Império Otomano. Então, eu analisar essa questão do que aconteceu no Afeganistão, partindo, por exemplo, do fato histórico da intervenção da União Soviética ou da presença da OTAN, é um grandíssimo erro, porque é uma iniciativa dos xiitas que vão desenvolver, como eu disse, os xiitas têm essa característica carismática na religião. Eles sempre dependem dessa questão de que o líder é um ungido, então geralmente esse líder será levado a uma espécie de ação para confirmar a sua unção. Então, por isso que o islamismo xiita, o islamismo xiita, ele sempre tem uma tendência a reinterpretar os dogmas do Alcorão, porque ele é carismático, e também sempre há de levar os seus líderes, que são supostamente ungidos, a uma espécie de ação no aspecto imanente da realidade, uma ação geralmente política, para confirmarem a sua unção e o seu projeto, que geralmente é político também. Os xiitas também, eles formam seitas políticas, eles formam seitas que têm projetos de poder, geralmente nunca são ligados à eleição, são ligados à guerrilha, não é? Então, também tem esse aspecto do profeta Aisa, mas isso é muito mais ligado à tradição sunita. A tradição xiita nunca ligou para esse problema teológico do profeta Aisa. Então, o que acontece? Partir da análise geopolítica, a partir do fato histórico do conflito geopolítico da Guerra Fria, ou mesmo da presença da OTAN, para o que acontece no Afeganistão, é um erro gravíssimo. Tanto que a cruzada anti-Ocidente, ela vai iniciar na morte do Soleimani. E depois disso, vão se desencadear uma série de fatos que é realmente o que vai possibilitar essa, por assim dizer, essa tomada de poder no Afeganistão. Que é o quê? Primeiramente, nós temos uma liderança supostamente carismática que dialoga muito bem com as duas vertentes e pode conseguir a unidade do Império Otomano,
que foi perdida na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, que é Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia. Ele é um sunita tradicional, mas muito cuidadoso em censurar as iniciativas políticas xiitas, ou seja, ele tem vias de diálogo com as duas tradições e ele realmente clama por uma unidade do Império Otomano. Ele pode buscar ter esse título de Almadi? Não sei. Mas entendam que na teologia muçulmana é muito interessante para eles entregar esta unidade pronta para o Almadi. Então, quanto mais esse projeto estiver avançado, para os xiitas, mais ungido vai ser o sujeito, mais bem quisto esse sujeito será pelo Almadi. E dentro dos sunitas, mais esse sujeito vai ter participação tradicional na sua jihad. Jihad para os sunitas é uma luta interna, é uma luta dogmática, por assim dizer. Entre os xiitas é algo mais prático, mais pragmático, que o pessoal vai lá e faz mesmo. Então o que acontece? Foi a cruzada anti-ocidental iniciada pelo Irã que possibilitou a tomada do Afeganistão, e a tomada de poder no Afeganistão é possivelmente uma busca do Oriente Médio para entregar esta unidade do mundo muçulmano para o Almadi. Possivelmente essa vamos dizer assim, esse renascimento da revolução no Afeganistão se deve a uma nova articulação no Oriente Médio que só foi possibilitada graças ao início dessa cruzada contra o Ocidente que foi proposta pelo Irã. O Irã é xiita e essa suposta cruzada inicia em um período que o Donald Trump estava iniciando uma série de acordos de paz com o mundo sunita, certo? Ou seja, os sunitas, a Arábia Saudita, os islâmicos mais tradicionais, os islâmicos que vivem a vida de Mohammed como dogma e não como carismata, estavam fazendo uma costura através do Donald Trump, que também enviou inclusive missionários evangélicos lá para dialogar com o pessoal mais sunita. Como eles têm esse contato, eu não sei, mas é o que noticiava o pessoal americano. Então, entendamos, o mundo xiita empreendeu uma cruzada contra o Ocidente, por assim dizer, para vingar a morte do seu líder, que era um sujeito ungido por essa carismata, porque ele era um líder no mundo xiita. Então, trata-se da morte quase que de um profeta menor, por assim dizer, na tradição xiita. É como se tivesse, sei lá, matou Abacuque entre os judeus, por assim dizer, alguma coisa assim, um profeta de menor estatura. Os xiitas, essa carismata é meio que distribuída numa fórmula meio que egípcia, como era no Akhenaton, passava pelo, no caso, o Mohammed, como era o faraó, e essa carismata ia descendo entre os sacerdotes, e assim que o faraó fez a reforma política teológica no Antigo Egito. Então, nós temos essa questão de que a morte do Soleimani foi algo que empreende essa cruzada contra o Ocidente a partir do Irã. O Alexander Dugin se pronunciou, não é? Dizendo que o Irã era uma nação metafísica, aquelas doideiras de bruxo dele, aonde esse empreendimento contra o Ocidente moderno era algo muito belo, muito moral, que deveria ser feito, porque o Irã é uma nação metafísica, é uma nação que tem uma missão espiritual na Terra, não é como os burgueses dos Estados Unidos, como esse pessoal do Ocidente, que é um bando de laico que não quer saber nada de religião, certo? Basicamente o pronunciamento do Dugin foi isso. O Irã tem uma missão a cumprir, não é? E nós estamos dispostos a ajudar, porque são uma nação metafísica. Eles têm um papel um papel espiritual sendo cumprido no Oriente Médio, certo? Notem que depois da morte do Soleimani,
houve necessidade de uma reorganização da guerrilha xiita. Certo? Uma reorganização da guerrilha xiita. Os sunitas basicamente não fizeram caso de intervenção, talvez não financiaram isso. Mas a Turquia, Jesus amado, a Turquia empreendeu o financiamento do armamento e inclusive emprestou soldados e equipamento Jesus amado. Bom, a Turquia acabou que financiou o conflito que cercou a Armênia. E é aqui que a coisa começa a realmente ficar geopolítica, ficar interessante. Por quê? Porque a Armênia é um território que obstrui a influência chinesa a respeito do One Belt One Road. Pior que tá longe, velho. Tá lá do outro lado da rua, os caras gritando. Eu acho que o cara foi corno, não é possível, cara. Notem que só nas minhas lives tem essas porra, né? Nunca vi disso na minha vida. Que chama a polícia, os caras entram. Não tem problema nenhum, meus Deus. Bom, enfim. O que acontece? Ali o território onde teve o conflito da Armênia, aqueles territórios perdidos para a Armênia, da Armênia pelo Kurdistão que... Cazaquistão que faz fronteira com a Índia e que atacou a Armênia. Aquele território que foi anexado, que a Armênia perdeu, é um território que obstruía a construção de One Belt, One Road, que é o projeto da Rota da Seda, os trens de Rota da Seda, que a China está tentando construir, certo? Então, agora, a China não precisa mais negociar com os tradicionalistas ortodoxos armenos, mas agora está liberado para negociar com o mundo muçulmano, que pode muito bem ter como seu intermediador Recep Tayyip Erdogan, porque ele é o cara que dialoga com todo mundo. E casualmente, no período da gestão do Donald Trump, a moeda turca teve uma leve crise. E o Donald Trump disse, o negócio é o seguinte, se vocês não andarem, a gente vai destruir a economia de vocês. O Trump usava de forma muito hábil o dólar como arma de guerra simétrica. Acho guerra simétrica até algo meio, um termo meio, sei lá, meio anacrônico. A coisa de 3 décadas atrás isso. Mas o Donald Trump usava o dólar muito bem como arma econômica. Acho que assim é mais adequado. E quando a lira turca começou a estremecer, casualmente, é claro, isso porque todo mundo é amiguinho no jogo geopolítico, casualmente existe esse conflito lá na Armênia, que é de interesse da China, porém Vladimir Putin tinha um acordo com Donald Trump, porque, ao que me parece, o projeto eurasiano não é tão afeito à tecnocracia na sua forma chinesa. O projeto duguinista, que é tão espiritualizado, das nações metafísicas que cumprem um papel espiritual no jogo geopolítico, etc., ele não é tão afeito a esta forma positivista, por assim dizer, um estado de alta regulamentação e controle da população, inclusive de controle religioso. Esse estado altamente tecnocrata, altamente positivista, um estado sem alma, é algo que não agrada muito o projeto eurasiano original do Dugin e do Vladimir Putin. E então, Putin tentou apoiar a Armênia, enquanto ainda tinha e ainda tem um conflito e uma tensão com a Ucrânia, mas quem sai ganhando em todo o jogo geopolítico é a China,
porque ganhou mais um espaço e, quem sabe, dentro de 6 ou 12 anos, possa iniciar o seu empreendimento de One Belt One Road. E o principal objetivo da China é uma hegemonia econômica. Manter os países sob controle, com chantagem econômica, com empréstimos, principalmente empréstimos como aconteceu no Sri Lanka. A China financiou um porto para o Sri Lanka não conseguiu pagar a dívida, e os caras foram lá e tomaram o porto deles lá, a China se comporta como se fosse território chinês, o porto no Sri Lanka. Lá tem uma base militar chinesa, com um contingente de infantaria maior que o exército do Sri Lanka inteiro para o território nacional. E lá, o comportamento naquele porto do Sri Lanka é como se aquilo ali fosse território nacional chinês, é como se fosse território da República da China, da República Popular da China. Então, basicamente, esse é o modus operandi chinês. Possivelmente, a Rússia, que tem o seu projeto tão bem espiritualizado, tão bem articulado, com o Alexander Dugin, a escola de geopolítica russa, a revolta contra o mundo moderno, o empreendimento anti-ocidental, anti-liberal, como se o Ocidente fosse só liberalismo, tudo isso começa a gerar uma certa tensão, embora o braço econômico da Rússia ainda seja a China. Então, graças a esse território anexado agora pelo mundo muçulmano, eu mudei a configuração do projeto eurasiano. Mudando a configuração do projeto eurasiano, também eu posso criar uma unidade do mundo muçulmano restaurando o Império Otomano. Agora eu não tenho mais democracia eu não tenho mais chance de desenvolver uma democracia liberal lá no Afeganistão. Não, essa questão é a seguinte. A Geórgia ficou do lado da Armênia, principalmente por questões religiosas e tradicionais, certo? É preciso que se entenda o seguinte. Conflito geopolítico é entre a Índia e o mundo muçulmano. Os demais conflitos ali são religiosos, porque ali tem um pessoal muito ortodoxo. E é nego que não tem medo de pegar o fuzil e cavar a trincheira e morrer ali mesmo e deu. Pessoal bem ortodoxo mesmo, da igreja, rito grego, etc, etc. Mas agora, nós temos o perigo de que a Geórgia realmente tenha medo que a Rússia esteja muito comprometida com a China e também que a Ucrânia entre para o bloco da OTAN, certo? Mas também tem o seguinte, a Europa pode sair da OTAN formando um exército unificado da União Europeia. Isso é um projeto que foi discutido e, inclusive, além de discutido, chegou a vias de estudo prático. Isso foi estudado pela Merkel e pelo Macron. Unificar o exército alemão e francês como uma espécie de protótipo para um exército único da União Europeia. E agora nós não sabemos quem pode sair desse bloco da União Europeia porque o Brexit deu um precedente. Então, o mundo geopolítico nunca esteve tão desorganizado e nunca ficou tão evidente o estado de guerra fria do mundo. Mas, realmente encabeçando os dois grandes blocos, eu tenho um positivismo, uma tecnocracia chinesa, e eu tenho a tecnocracia de Davos. Porque todas essas questões vamos chamar de revolução técnica, demonstraram que sem Donald Trump na presidência, o poder, por assim dizer, público-privado, as articulações público-privadas, estão nas mãos dos gurus de Davos. Não é?
os Estados-nação no Ocidente já foram tão infiltrados, tão aparelhados pelas corporações, que quem tem a máquina corporativa tem parte da máquina estatal junto. Essa é a realidade. Então, para surto do Ancapistão, para o surto do Cogos e Companhia Limitada, e toda aquela criançada que dá gatilhada de Airsoft, hoje a única coisa que pode salvar a nossa liberdade é o Estado. Isso é uma coisa muito louca, sem precedente. Porque as grandes corporações são tão bem organizadas que é possível, e eu acho que isso vai acabar acontecendo dentro de uns 20, 30 anos, que determinados blocos geopolíticos passem quase que a pertencer a uma indústria. Por exemplo, o bloco do NAFTA, que teve o acordo revisto, que é o bloco lá de cima, que é Canadá, México e Estados Unidos. Houve uma revisão durante o período Trump dos acordos comerciais e o Donald Trump, ele criou um... Correto? A China pode instalar a indústria. Eita, voltou. Então, a China pode instalar as indústrias lá, fazer um acordo econômico com o Estado mexicano e aí arrebanhar aquela mão de obra barata que tem lá no México. O Trump tinha a ideia de criar um tribunal jurídico, entre aspas, do NAFTA, mas era dos Estados Unidos e a gente sabe, né? É uma coisa bem de comissão trilateral, né? Bem aquelas ideias de comissão trilateral, para julgar os acordos econômicos do México. Nisso, cyberpunk total. Nisso, o que acontece? Quem tiver o controle dessa corte econômica vai julgar quais... Tá travando ainda? Me responda aí, por favor, no chat. Se eu tenho controle, se eu consigo aparelhar essa corte do NAFTA, supostamente do NAFTA, eu vou julgar quais são os acordos econômicos que realmente são válidos ou não. Tá travando, Bruno? Então, imaginem, o Walmart, se ele conseguir aparelhar essa corte, ele pode ser quase que senhor da economia do NAFTA. Quase senhor da economia do NAFTA. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque os precedentes jurídicos sendo abertos por dois motivos. Primeiramente, por causa das rupturas de soberania nacional. Segundo, por causa do nível técnico que está escalando, a técnica está escalando muito e nós não temos juristas que saibam fazer aquilo que o José Pedro Galvão vai falar no Teoria do Estado e no livro Contra a Tecnocracia que ele escreveu. Juristas que saibam usar da técnica para preservar a humanidade. Hoje os nossos juristas são imbecis, analfabetos funcionais. São operadores técnicos da lei. Nós precisamos de juristas com perícia filosófica, com diagnóstico causal para poder regulamentar, criar uma regulamentação que tenha um precedente de liberdade dentro dessa escala tão furiosa da técnica. Sabe? A tecnologia avançou muito rápido, nós não temos regulamentação para muita coisa. E com isso nós temos precedente para muito do avanço do biopoder, como diria o Foucault. Nisso Foucault não está tão errado assim. Isso é uma coisa, os termos que ele usa, biopoder, microfísica do poder, são aproveitáveis. O problema é como ele vai formalizar o conceito, que tem uma nihilidade metafísica ali, grotesca, onde ele diz que os conceitos são formalizados pelo Estado. Como? O que é Estado para ti, meu filho? Entende? Então eu tenho um níhil objetal nessas conclusões metafísicas do Foucault. Mas os termos dele são muito bons. Precisam ser reaproveitados, como os do Bauman. Mas assim, vejam que em breve, dados essa característica do acordo de bloco, essas revisões de acordo de bloco, logo uma indústria vai poder assumir o controle de meio continente dentro de 10 anos. E talvez um continente inteiro dividindo a administração com alguma outra indústria. Então, é uma
é uma realidade, tem essa questão da Huawei aí também, é uma realidade o fato de que 2 ou 3 indústrias vão poder tomar o controle de um bloco econômico inteiro. Por exemplo, lá no NAFTA, pode tomar o controle, vamos botar aí, o Walmart. Walmart quem? Digam aí alguma coisa, interajam, seus porcaria. Eu diria Walmart, que é muito grande, tem tudo. A Samsung é coreana, não tem muito interesse lá. Então, enfim, 2 indústrias assumindo o controle do bloco do NAFTA. E aqui, por exemplo, na região, pega aquele pessoal da Ambev e do Lehman e, sei lá, Claro, pronto, mando na América Latina. Internet e produto industrializado. Microsoft, boa. Microsoft e Walmart tomando conta do bloco do NAFTA. Os laboratórios hoje têm os estados na mão. É alguém que recua a mamãe no embargo econômico. Eu não diria só o embargo econômico não é o único problema, porque a genialidade da ONU nunca é o embargo econômico. Porque embargo econômico, todo mundo aguenta embargo econômico, cara. Aqueles xiitas lá do Oriente Médio estão aguentando embargo econômico dos Estados Unidos até hoje. Olha Cuba. A questão é, o problema é o truque jurídico, o nível técnico do direito internacional. Os caras sempre abrem precedente para te fazer obedecer a ordem. Esse é o problema. A regulamentação. Esse é o tipo de afirmação que faz a live cair. Esse é o tipo de afirmação que faz eu tomar banho. Mas vejam bem, quem regulamenta a educação no Brasil? Unesco. Não o Paulo Freire. Vocês ficam berrando aí contra o Paulo Freire? Vocês são uns imbecil. Esqueçam o Paulo Freire. Paulo Freire é uma criança. O problema é a Unesco. A Unesco escreve um bilhete que tem validade jurídica em território nacional para regulamentar a educação. Por quê? Porque lá em Brasília tem uma unidade da Unesco aonde as políticas públicas de educação são regulamentadas. Vai lá dar uma banda em Brasília, tu vai ver um baita prédio da Unesco lá. Da ONU. Prédio da ONU lá. Para de gritar pro Paulo Freire, então. O princípio para deixar de ser imbecil. Vai lá, compra aquele livro da... É uma jurista e uma jornalista lá a ONU como nova ideologia. Compra aquele livro lá, na Amazon mesmo, entendeu? Compra aquele livro lá que eles dão uma explicada sobre a questão dos direitos humanos da ONU. A ONU tem aquela carta de direitos humanos. Se o teu país não cumpre todos aqueles requisitos absurdos, a ONU tem permissão jurídica para intervir no teu país. Então imagina, chegou a Agenda 2030. Se o teu país não bateu as 17 metas, os caras, tu tá sujeito à intervenção militar e jurídica da ONU. Isso é um negócio genial. Ou tu precisa desaparelhar toda a teoria do Estado e parar de corresponder internacionalmente à ONU, e isso é um nível técnico enorme juridicamente, ou tu tá sujeito à intervenção jurídica militar da ONU. Tá entendendo? A questão é que o nível técnico da coisa é extremamente alto. Geopoliticamente, juridicamente, politicamente. Entendeu? Porque, veja bem, o presidente que resolver limpar o país das influências internacionais, o cara no mínimo vai à falência. Ele vai perder, assim, ó, uns 3% do PIB 2 dias depois de começar a dar o canetaço. Por quê? Capital especulativo. Capital especulativo vai colocar uma arma na cabeça dele. O negócio é o seguinte. Ou amanhã o tomate vai estar R$30 o quilo, ou tu solta a caneta. Então o nível técnico da formação geopolítica hoje é um negócio altíssimo. De nível altíssimo. Pode ver, a Open Society Foundation tem ligação aqui no Brasil com o Instituto Comunitas. O Instituto Comunitas tem o Instituto Cidade Segura. O Instituto Cidade Segura presta consultoria às prefeituras. As prefeituras se orientam juridicamente com o Instituto Cidade Segura. O Instituto Cidade Segura recebe juristas que recebem bolsa em Harvard. Quem é que paga esse negócio? Parem para pensar.
Pare para pensar. O Eduardo Leite foi levantado como liderança aqui no Brasil. Só que o cara veio do nada. O governador aqui do Rio Grande do Sul era um jovem muito promissor que estudava para ser diplomata. Ó, começou a falhar. Ó os caras metendo a mão aí. Os caras metendo a mão em nós aí. Vejam bem. Eduardo Leite fazia parte da juventude do PSDB, estudava para ser diplomata, nunca quis ter vida pública. E o cara, do nada, virou uma liderança excepcional a nível de estado e ganhou para governador. Como? Ninguém se perguntou isso, cara. Por que o marqueteiro do Obama veio fazer campanha para ele aqui? Ninguém prestou atenção nisso, cara. É impressionante. Ninguém parou para pensar esses negócios. O Instituto Comunitas forma as lideranças, apresenta na FAMURS, na todas essas outras instituições, seja municipalista, seja federalista, vai lá, apresenta o cara, ó, essa aqui é a nossa liderança. Me falta a meta ali, é verdade. Não pode chamar as coisas pelo nome. Você imagina se eu chamo um São Paulino de São Paulino pelo nome que ele é? Eu caio na hora. Mas vejam bem. O cara foi levantado do nada. Levantaram a bola pra ele, ele cortou. O cara bateu um pênalti sem goleiro, basicamente. Ninguém parou pra pensar de onde veio esse fenômeno. Um cara que foi prefeito de Pelotas. Pelotas era uma cidade falida quando o Eduardo Leite pegou. O cara revitalizou praça. E aí, aqui nós temos um negócio muito interessante. Primeira cidade do Rio Grande do Sul a fazer o chamado Pacto pela Paz. Pelotas. Gestão de quem? Eduardo Leite. Bom, nós temos aqui uma coisa a nos agarrar. O cara fez o Pacto pela Paz e virou o cara. O que tem nesse Pacto pela Paz? Pacto pela Paz é um programa onde educação, a pasta de educação, exportadora disso aí mesmo. Pelotas. Ó, vejam bem. Pacto pela Paz é quando o Instituto Cidade Segura vem assessorar juridicamente as políticas públicas da Secretaria de Segurança. Vem aconselhar e capacitar os secretários e todo o aparelhamento de educação. Educação. Pacto pela Paz. Segurança. O que segurança tem a ver com educação? No mundo dos sonhos do George Soros tem tudo a ver. Tá entendendo? Então, o cara que abriu Pelotas para o Instituto Cidade Segura, que é ligado ao Instituto Comunitas, que é ligado ao Open Society Foundation, que paga a bolsa lá em Harvard para os juristas virem aqui brincar de defensores dos direitos humanos. O cara que abriu a cidade para o George Soros virou a liderança política do Rio Grande do Sul, hoje é governador. Me expliquem qual a lógica disso. Infiltração internacional que vem desde a máquina público-privada, desde as parcerias público-privadas da prefeitura até a Unesco, com um prédio enorme lá em Brasília. E que faz live com tem mais esse elemento aí. Então, vejam bem. Nós temos essa tecnocracia aqui ocidental. Vamos dizer, esse aqui é o nosso lar, é a nossa tecnocraciazinha. É a nossa ditadura, a nosso admirável mundo novo. Mas nós temos também um admirável mundo novo, um estado de alta regulamentação lá, como sonhou Augusto Conte e o Joaquim de Fiori, lá na China. E a China está expandindo esse modelo.
mas nós também temos esse Estado eurasiano espiritualista, não é? Então, nós temos um conflito que já se tornou visível, que hoje o George Soros disse que o Xi Jinping era uma ameaça ao mundo da sociedade aberta, não é? Ele é uma ameaça ao mundo livre, não sei o quê. Por quê? Porque já existe uma disputa geopolítica e econômica clara entre esses dois projetos de tecnocracia. Mas eu também tenho dois projetos espirituais correndo por fora. O da China é mais punk. Eu diria que o dragão hoje a China é um dragão de papel. Cara, a direita brasileira ia me crucificar, ia colocar o meu pescoço numa guilhotina. Igual o Robespierre. Se alguém me visse falar com uma audiência de mais de 20 pessoas um negócio desse. A China hoje é um dragão de papel. Por quê? Porque a economia é altamente especulativa, dá muito trabalho manter uma tecnocracia tão pesada assim, dá trabalho, eles têm conflitos internos com o pessoal lá que é religioso, comunidade cristã e muçulmana, dá muito trabalho. Ser ditador dá trabalho, vocês acham que não? E todo lugar que a China entra é como se fosse uma praga. Por quê? Porque eles até tomam a produção primária daquele país, mas a produção desse país cai muito. Os contratos jurídicos deles até conseguem atar as mãos dos caras, mas os caras ficam doentes. Não tomei esse negócio aí. Cara, eu não vejo o FID quebrando hoje. Essa é a grande questão. Não porque a economia norte-americana é muito forte, mas porque o Banco Mundial não está pronto para impor a sua moeda mundial, quebrando as economias de bloco. Não existe mais. Eu vejo que hoje não existe mais economia nacional. Desde esse novo arranjo da revolução técnica, as economias se tornaram acordos de bloco. Acordos de bloco. Por quê? Porque o pessoal viu que não era bom negócio, não é um bom negócio você exportar lá para outro continente, que não sei o que, tal. Olha, eu não acho seguro. Não achei. É testado ainda, né? Se testar nos ratos por mais um ano, eu até tomo. Deixa lá testando nos ratos. Eu não vou ser cobaia desse troço aí. Mas o que acontece? Nesse novo arranjo, vamos dizer assim, de economia de bloco, os Estados Unidos têm ainda com quem negociar. E eu vejo que o dólar ele tem um efeito de milkshake. Os economistas lá dos Estados Unidos, até alguns keynesianos, chamam de efeito milkshake. Que o que é? Todas as economias emergentes elas acabam indo se refugiar no dólar. Cara, eu lembro do o judeu aquele que previu 2008. Ano passado. Cara, ano passado disse que a economia ia quebrar ao ponto de que os velhinhos iam morrer de fome. Porque a aposentadoria não ia dar para sustentar eles, que a moeda não ia valer nada. Teve a pandemia, eu acho que esse cara teve informação privilegiada. Mas assim, ó, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, o BIS e vamos colocar assim, vamos colocar os grandes. O Instituto BIS, que é o analista mais confiável Cara, isso vai ficar... Alguém... Ô Belém, Bruno, baixa essa live lá pra nós, me manda lá no Telegram, porque eu não vou deixar isso aqui no ar. Deus que me perdoe. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ó, vejam bem. Quantos economistas... Presta atenção na pergunta. Quantos economistas, analistas JP Morgan tem hoje? JP Morgan tem quantos economistas, analistas hoje?
O BIS tem quantos economistas fazendo as análises hoje? Meu amigo, os economistas foram enviados para casa. Por quê? Porque hoje a economia não está mais procurando... Não, cara, tá me apertando aqui, acho que eu me machuquei fazendo supino, também tem isso. Que acontece? A economia hoje não está mais em busca de moeda forte, não está mais em busca de tripé micro ou macroeconômico sólido, mas em busca de garantias jurídicas. O futuro da economia está nos juristas e não nos economistas. Essa é a questão. JP Morgan está mandando economista para casa e trazendo jurista. Essa é a grande jogada. Por quê? Porque onde houver brecha de regulamentação, onde estiver mais confortável para as criptomoedas, é onde o fluxo econômico vai girar com maior fluidez. Então isso depende de regulamentação bem feita. E não de tripé macro, microeconômico sólido. Tá desempregado, filho. Você fez a faculdade errada. Cara, daqui um pouco até os advogados vão estar... Se os caras desenvolver algoritmo muito furioso no direito, informática, não sei o quê, os juristas também estão desempregados, só a nata vai trabalhar com essas questões mais de regulamentação, que vai precisar de um pouco de filosofia. Mas, enfim, nós temos hoje, para concluir, para fazer essa costura final, costurar o todo, hoje nós temos dois grandes projetos de tecnocracia sendo impostos. O dragão de papel e o careca lá de Davos. Careca de Davos e o Xi Jinping. Tá, vai digitando aí que eu vou concluindo aqui. O que acontece? Nós temos duas grandes tecnocracias, mas essas duas grandes tecnocracias não têm alma. Não tem alma. A alma da tecnocracia oriental está no Oriente Médio. O futuro do Oriente Médio não é a China, é a Turquia, é a unidade do Império Otomano. Eu não acho que a China seja a grande ameaça geopolítica para o Ocidente. Certo? Por quê? Porque existe uma solidez muito maior no projeto imperialista do Império Otomano do que no projeto chinês. E o projeto russo-chinês é espiritualmente confuso, porque precisou se adequar um pouquinho ao positivismo chinês. Então prestem atenção à Turquia. Agora, cara, como o direitista brasileiro... Puta que pariu. Cara, eu não sei o que essa gente precisa. Se é apanhar, se foi falta de amor de mãe, eu não sei o que é o negócio. Mas o pessoal tem um tesão na China, que Deus que me perdoe. Vocês vão lá. A China está dominando o Brasil. Aí os caras botam um colégio lá, os chineses, coitadinhos chineses, botam um colégio aqui no Brasil. A China está expandindo a sua influência. Cara, vocês querem ver a hora que os muçulmanos abrir partido político aqui? Vocês estão me tirando, rapaz. Vocês estão preocupados com o coleginho da China. Com os caras se preparando para abrir partido aqui. É sério. Não, cara. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Os caras estão colocando mesquita na Avenida Farrapos aqui em Porto Alegre, cara. Vocês não estão entendendo. Eu tô cagando pra China. Estou cagando pra China. É crime dizer isso na direita brasileira, mas eu estou cagando para a China. O Sérgio Reis vai botar a China no bolso e vai sair andando. Eu sou o Sérgio Reis na economia e Bob Jeff nos costumes. Pronto. Tá aí, essa é a nova direita brasileira. Sérgio Reis na economia, Roberto Jefferson nos costumes. Meteu o louco e processar na corte interamericana. Esses são os costumes da nova direita brasileira. Filiado ao PTB ainda. Isso é a nova direita brasileira. Anotem isso na contracapa do caderno de vocês. Ó. Sérgio Reis na economia,
Bob Jeff nos costumes. Esse é o futuro da direita brasileira. Por quê? Qual o problema? Por que a China é esse dragão de papel? Quer dizer, eu falo que eu tô cagando porque a longo prazo eu acho o Império Otomano uma maior ameaça. Mas eles vão dar problema. Por quê? Eles tomaram posse a nossa energia hoje, ela é quase em totalidade chinesa. Eles têm muito das nossas o que as nossas bases econômicas dependem hoje realmente estão nas mãos da China. Mas a China pode apertar o botão vermelho e iniciar a falência do Brasil? Não pode. Por quê? Essa live vai cair. Nova lei, a Lei de Interferência Nacional, que o Senado passou na calada da noite, a direita fez uma choradeira do caralho, mas eu achei maravilhoso. Por quê? Inibir a manifestação está proibido. Vocês viram isso na lei? Vai lá e lê a lei. A lei nova que o Senado passou. Uma atualização da Lei de Segurança Nacional. Você não pode proibir manifestação. Se os caminhoneiros pararem o Brasil, o exército não pode intervir. Parem para pensar isso. Porque é contra a Lei de Segurança Nacional inibir a manifestação. Tá ok? Fechado. No Brasil, por mais que a colheita dependa da energia elétrica, depende muito mais do diesel e da gasolina, porque a malha ferroviária não transporta a nossa soja. Nossa soja vai de caminhão. Então são pequenos detalhes assim, pequenos detalhes da estrutura da realidade peculiar brasileira, que ainda dão uma segurada no dragão nos abocanhar. E agora com o Sérgio Reis na economia, Sérgio Reis para ministro da Fazenda amanhã, talvez com essa jogada a coisa vá andar, porque eles estão livres para se manifestar. Nenhuma corte jurídica, ninguém pode ordenar parar essa manifestação. Se eles decidirem parar o Brasil, eles param. Essa é a questão, é isso que está lá na lei. A lei permite isso aí. A lei dá precedente para os caminhoneiros pararem no Brasil. Ponto. Não tem discussão. E também, se estiver comprovado o que o Bob Jeff falou, e por isso que eu sou Bob Jeff nos costumes, se tiver provas materiais de que existe envolvimento de determinados agentes, porque eu não quero ser preso, não vou citar nomes, com o esquema chinês, eu posso levar preso pelo menos 3 e meter 320 nos outros, porque é prevaricação. Quem foi da segunda turma ou da primeira turma, da mesma turma que o dito cujo, pode tomar um 320 na cola e vai se incomodar. Certo? É isso aí, pessoal. Bruno, baixa essa live aqui que eu tô louco, que eu quero tirar esse negócio do ar, porque vai me dar problema.